Band News Anefac. Olá, tudo bem? Começando agora o quarto episódio do nosso programa. Eu sou o Sandro Badaró, apresentador da Rádio Band News FM e também do podcast Band News Anefac, sempre te acompanhando por aqui de segunda a sexta-feira com entrevistas, um conteúdo bem legal focado em algumas áreas: administração, contabilidade, tributos, finanças e, obviamente, no Troféu Transparência, prêmio da Anefac com a FIPECAF e a Serasa Experian. Te dar uma dica do assunto de hoje. Você tinha demonstrações que não tinham o relatório da administração, tinha o telegrama da administração. Era uma coisa muito sucinta. Então se fazia o mínimo. Os auditores atendiam isso, porque o mínimo era o que tinha que ser auditado. Mas não se ia além. Eu acredito que nesse sentido, somado à adesão às normas internacionais de contabilidade a partir de 2010, houve uma virada nesse panorama. Esse é o Álvaro Ricardino. Ele hoje é professor da PUC de São Paulo, mas há 23 anos teve uma ideia e virou o Troféu Transparência. Eu conversei com ele justamente sobre isso. Como é que surgiu essa iniciativa da sala de aula para a Anefac, volta para a sala de aula onde é feita toda a análise com um time extremamente competente. A gente falou sobre a criação do prêmio, que é entregue a empresas e também, claro, aos executivos responsáveis pelos demonstrativos financeiros. Falamos sobre transparência, como é que o Brasil está posicionado nesse cenário e o crescimento do selo, que hoje é dado para as empresas ganhadoras do Troféu Transparência, um selo de que aquela companhia se destaca no termo transparência em todo o mercado brasileiro. Quarto episódio do nosso podcast, você acompanha então a partir de agora esse bate-papo com o professor Álvaro Ricardino, que há 23 anos era integrante da Anefac quando tudo isso começou. Vamos nessa? Transparência é o assunto que está em debate, felizmente, hoje, seja na casa das pessoas, na empresa, quando a gente fala de governo, de política. Há 23 anos era assim também, Álvaro? Eu acredito que sim, mas eu diria em menor escala. A transparência sempre foi um objetivo coletivo, né? Principalmente quando você fala em finanças, quando você fala em investimentos. Aquele que possui os recursos, obviamente ele quer aportá-los aonde ele se sinta repleto de informações, onde as informações sejam consistentes. E para que isso ocorra, há absoluta necessidade de transparência. E como é que surgiu a ideia, o bastidor, assim? Como é que você teve a ideia de falar, não, a gente precisa lançar um troféu para premiar as empresas transparentes? Olha, se eu dissesse que eu planejei isso, eu estaria mentindo. As melhores ideias às vezes surgem assim, né? Exato. Há 23 anos eu era aluno do curso de mestrado da USP, mestrado em Controladoria e Contabilidade. E nós tínhamos aula com o professor Eliseu Martins, fazendo análise de balanço, e com o professor Ariovaldo dos Santos, aprendendo as normas de contabilidade, aprendendo contabilidade societária, enfim. E um dia, ao sair da aula, me veio a pergunta: se existe tanto prêmio no mundo para tanta coisa, por que nunca ninguém pensou em premiar a empresa, o contador principalmente, porque no fim é ele que organiza tudo isso. Aqui eu levei a ideia, eles gostaram e me deram carta branca para conversar com o professor Ariovaldo dos Santos, na USP. Mas por que com o professor Ariovaldo? Muito bem, porque há muitos anos é a USP que faz as 500 maiores e melhores, e o banco de dados das demonstrações contábeis das empresas é enorme. Então você tinha ali a matéria-prima básica, que eram as demonstrações, e tinha os alunos que frequentavam essas duas disciplinas como as pessoas que poderiam analisar e preliminarmente interpretar essas demonstrações. Ou seja, você reunia uma questão prática de análise junto à teoria que você estava acabando de obter. Quando eu levei ao professor Ariovaldo, ele gostou muito da ideia, sistematizamos a premiação, faltava um patrocinador, já que a parte prática seria feita dentro da USP,
E fomos atrás de um patrocinador. No primeiro ano foi a Bovespa e acho que a partir do segundo ano já veio a Serasa, que nos apoia até hoje. Basicamente foi assim, foi um insight, podemos dizer. E quando o Troféu Transparência surgiu, a gente já tinha o nível de transparência que a gente tem hoje nas empresas? Não, de forma alguma. A lei das SAs existe desde 1976, é a lei 6.404/76. Ela continua em vigor, apenas parte dela foi revogada para que fossem adotadas as normas internacionais de contabilidade. Mas, embora auditadas as demonstrações das sociedades anônimas, etc., você percebia que não havia uma predisposição de transmitir informações com maior clareza. Usando uma expressão que à época o professor Ariovaldo usava, você tinha demonstrações que não tinham relatório da administração, tinha o telegrama da administração. Era uma coisa muito sucinta. Então se fazia o mínimo. Os auditores atendiam isso, porque o mínimo era o que tinha que ser auditado. Mas não se ia além. Eu acredito que nesse sentido, somado à adesão às normas internacionais de contabilidade a partir de 2010, houve uma virada nesse panorama. A globalização do entendimento dos procedimentos contábeis contribui muito para isso. Eu contabilizo no Brasil imobilizado, por exemplo, como lá na Itália, aquelas empresas que aderiram às normas também contabilizam. Então isso é uma linguagem única, uma espécie de Esperanto da contabilidade. Ora, se eu posso entender como é que funciona a empresa através dos seus números em qualquer lugar do mundo, isso facilita a minha decisão de investimento. E quando eu falo em investimento, eu falo isso porque as próprias normas priorizam o investidor, aquele que põe o seu dinheiro a risco, sem prejuízo dos demais usuários, outros credores, funcionários, sindicatos, bancos, etc, etc. 23 anos depois, o Troféu Transparência chegando a mais uma edição, com mais empresas ganhadoras. Como é que você vê o papel do prêmio no incentivo para as empresas se tornarem transparentes? Eu vejo de uma forma extremamente positiva e tenho certeza que o professor Ariovaldo e todos os que se envolvem com isso, com uma ponta de orgulho, e aqui eu quero destacar e acho muito importante, para que esse prêmio se realize, há um back-office fortíssimo, pessoas que preparam a cerimônia, são aqueles alunos que nas suas disciplinas, ao longo do semestre, vão escolher essas demonstrações para que no dia da premiação elas estejam dentro de um ranking, pelo menos a primeira colocada, ou as 10 maiores. Então, esse back-office é enorme e eu, particularmente, faço questão de agradecê-los. Eu fui um desses membros do back-office, porque quando eu tive a ideia, eu ainda era estudante e participei da escolha das empresas da primeira edição. Então, houve um crescimento muito grande. No primeiro ano, o prêmio foi restrito a empresas sediadas em São Paulo. Nós fizemos a premiação num restaurante, o nosso patrocínio era pequeno. E eu tinha para mim que a importância do prêmio era proporcional aos representantes que as empresas mandam na data da premiação. E hoje nós vemos diretores de relações com o mercado, presidentes de empresa participando da noite de premiação. É uma noite que reúne 400 pessoas, mais ou menos. Então isso é motivo de orgulho. Não pelo número de pessoas, obviamente, mas porque realmente o prêmio trouxe uma importância à transparência. Você, empresa, poder mostrar nas suas demonstrações uma logomarca de ANEFAC, FIPECAF, Serasa, ou uma logomarca Troféu Transparência, onde você é, se não a melhor, uma das melhores demonstrações do país, eu acredito que some positivamente e dê tranquilidade àquele investidor. Então, nesse sentido, eu acho que nós estamos plenamente recompensados, porém, a perfeição, como dizia uma música antiga, é uma meta. E ela não foi alcançada. Sempre há lugar, sempre há espaço para ser melhor. E eu acho que a gente e as empresas mais fortemente deverão tentar correr atrás disso.
Álvaro, só pra gente fechar, você começou essa entrevista dizendo que se falasse que planejou tudo isso, ia estar mentindo. Você imaginava até onde ia chegar? Do primeiro prêmio, agora para o 23º, para tomar essa dimensão? Nem nos melhores dos meus sonhos. Realmente não. Quando você intenta alguma coisa nova, o mundo é incerto. Eu me lembro que, eu não sei se foi 3º ou 4º ano, uma diretora da ANEFAC, a Miriam Garrido, conseguiu 10 outdoors em São Paulo, anunciando as 10 vencedoras que iriam concorrer ao prêmio. Na noite da premiação, o professor Eliseu Martins falava ali no púlpito dizendo, nem nos nossos melhores sonhos nós imaginaríamos um dia estar com o outdoor falando em contabilidade. Então, realmente, tomou uma dimensão inimaginável à época. Parabéns pela iniciativa, a gente chega aí à 23ª edição, vamos falar bastante sobre o prêmio e sobre as empresas vencedoras aqui no podcast Band News ANEFAC. Álvaro Ricardino, professor da PUC de São Paulo, idealizador do Troféu Transparência. Álvaro, mais uma vez, muito obrigado. Quem agradece sou eu e parabenizo a todos os premiados desse ano e espero encontrá-los na noite da premiação. Um grande abraço a todos vocês. Imagina, né? Criar um prêmio há 23 anos, ver até onde ele chegou. Já te convido, nessa semana ainda a gente vai falar mais sobre o que mudou desde a primeira edição do Troféu Transparência. Ponto final nesse 4º episódio. Se você está acompanhando pela primeira vez, acessa o site da ANEFAC, o www.anefac.org, ou então o da Band News FM, bandnewsfm.com.br. Você pode ouvir os outros 3 episódios. De segunda a sexta tem sempre um novo programa por aqui. Redes sociais, vamos lá. Eu, @Sandrobada. A ANEFAC você acha no Instagram como @ANEFAC, Twitter e Facebook como ANEFAC Brasil e tem LinkedIn também a Band News FM, @Band News FM. A gente se encontra de novo no 5º episódio. Até lá, tchau! Esse podcast é uma realização da Band News FM da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.